Amados irmãos e amadas irmãs, honre a seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra e o Senhor, teu Deus, lhe dá. Hoje é Dia dos Pais, segundo mês do mês de agosto, e eu quero parabenizar a todos os pais que estão me ouvindo. Eu perdi meu pai em 1991. Isso, 1991. São muitos anos, né? Mas até hoje eu ainda me lembro de lições preciosas que eu aprendi com meu pai. Meu pai tinha defeitos? Sim, eu também tenho, não é verdade? Mas o meu pai era um homem sábio e gostava muito de estudar a Bíblia. Então esse gosto meu pelo estudo da Bíblia eu aprendi, não porque meu pai me ensinou, mas pelo exemplo que ele deu, né? Estava sempre vendo meu pai com a Bíblia na mão, andando para lá e para cá pela casa. Eu louvo a Deus que nos permitiu ter o nosso pai. Nós somos uma família grande, até os seus 83 anos. Eu, depois do falecimento da minha esposa, por mais ou menos 6 anos, eu fiquei cuidando das minhas crianças. Eu tinha meus filhos em idade entre 4 e 10 anos, e durante aproximadamente 6 anos eu fui pai, e como diziam as irmãzinhas lá da igreja da Vila, né, e mãe também. Segundo a Kátia, naquele tempo, ela dizia que quando eu estava trabalhando eu era o pai, quando eu estava em casa cuidando deles e das coisas da casa, eu era mãe. Mas o Pai do céu me ajudou nesse tempo. Então eu dizia para as pessoas que eu cuidava dos meus filhos, eu, Deus e uma empregada. Eu sempre tinha alguém em casa, até porque não era possível que fosse diferente. E hoje eu posso, como diz o Salmo 128, né, ver os filhos dos meus filhos. E eu louvo a Deus pelos pais que meus filhos se tornaram. Eu vejo o Cleiton sentado lá com o Arthur, assistindo a aula que é transmitida pela internet nesses tempos de pandemia. E vejo o Cleiton como um pai muito amoroso. E o Cleicinho, então, nos surpreendeu, porque para quem não ia ter filhos, ele tem se saído um paizão com P maiúsculo, né? O Leonardo que o diga, né? Porque o Cleicinho tem um cuidado muito especial pelo menino. Então, nesses tempos de pandemia que ele fica em casa, é ele que faz, né? Tem todo o cuidado, ou a maior parte do cuidado com os meninos, né? Enquanto a Carol, sua esposa, está dando suas aulas, que ela é personal trainer, né? E eu oro a Deus todos os dias pelo Gabriel, que é filho do Fabrício, que se afastou completamente do pai. Peço a Deus todo dia por ele, e eu sei que o Fabrício também faz isso. O Fabrício que hoje tem lá, né, um filho postiço, que é o Guilherme, né, de quem ele também, junto com a Cláudia, cuidam, é um adolescente, né? Tal qual o Alexandre, né, com o seu cuidado todo, o Alexandre, meu genro, com o Cauã Eduardo, o meu neto. Um pouquinho da minha história e da importância que os pais têm na vida de cada um de nós, né? Que Deus continue abençoando a minha família
e a sua família também. Escreve o salmista: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o têm. Hoje eu pensei em fazer uma reflexão a respeito do Dia dos Pais e me ocorreu de falar um pouco a respeito de alguns pais, né, que a gente encontra lá nos evangelhos, que tiveram um cuidado especial com seus filhos, levando-os a Jesus na hora da necessidade. Está no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir dos versículos 46 até o 53, nós encontramos a narrativa da cura do filho de um oficial do rei. Diz o texto bíblico assim: foi Jesus outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ouvi uma pregação uma vez do reverendo Heber, que eu gosto muito, falando a respeito de qual seria o sentimento desse homem quando saiu de Cafarnaum para Caná para encontrar com Jesus, deixando o seu filho à morte. E depois, qual foi o sentimento desse homem quando voltou, né? Depois de ter conversado com Jesus. Mas olhemos um pouco o texto. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. A preocupação do pai e sua insistência para que Jesus fosse ver o seu filho. E quando Jesus falou para ele: vá, o seu filho vai viver, ele creu na palavra de Jesus. Note-se que a plena confiança do oficial no poder do nosso Senhor. Nada mais perguntou. Não perguntou para Jesus: como é que é isso aí, né? O seu filho vai viver. Depois que Jesus disse que seu filho vivia, imediatamente creu que tudo iria bem e partiu para a sua casa. Que confiança desse pai na palavra de Jesus. Confiança total, confiança incondicional em Jesus e em tudo o que ele promete. Nisso consiste a fé daquele pai. Crer é aceitar a sua palavra, não importando muito quanto a pessoa tenha visto de sua glória, se pouco ou se muito. E aqui a gente tem que pensar qual seria a expectativa desse homem depois que Jesus falou, né? Pelo seu caminho até Cafarnaum. Como estaria o coração daquele homem? Diz o texto que quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que hora o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, a 13h, a febre deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram em Jesus. Todos os evangelistas narram a cura da filha de Jairo. A cura da filha de Jairo, que era um chefe da sinagoga. Mateus narra assim: enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou. Começa por aí, né? Se ele era chefe da sinagoga, ele era judeu, né? E o judeu seguia fielmente a regra dos 10 mandamentos, que diz que somente a Deus adorarás. No entanto,
né? O evangelista diz que ele chegou em frente de Jesus e adorou. Logo, ele reconhece que Jesus era Deus, o Messias enviado. Por isso, ele o adorou. Minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. Presta atenção, né? Na narrativa de Mateus. Minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. O evangelista Marcos narra assim essa mesma passagem. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se. Ele repete aquilo que Mateus havia escrito. Mateus usa o termo adorar e ele usa o termo prostrar-se. O que é a mesma coisa, né? Prostrar-se é ajoelhar-se, é botar o rosto no chão diante de Deus, né? E aqui o homem o fez diante de Jesus. Aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo. Marcos não disse que ela já tinha morrido. Minha filhinha está morrendo. Vem pôr as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele, né? Nós conhecemos a história, né? E que nessa caminhada de Jesus até a casa de Jairo, há a cura da mulher do fluxo de sangue, né, que toca nas vestes de Jesus. Imagina a aflição daquele homem, inclusive quando Jesus para, né? A minha filha está lá morrendo, ele vai parar para atender ainda uma mulher, mas não há nenhum momento alguma fala sobre isso. Eu estou só imaginando, né, que isso deve tê-lo deixado mais aflito ainda, né? Lucas narra assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Jairo provavelmente morasse ali em Cafarnaum, né? Quando estivemos em Israel, tivemos a oportunidade de visitar as ruínas de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, depois que ela foi, digamos assim, entre aspas, amaldiçoada por Jesus, nunca mais foi reconstruída, né? Então, Jairo provavelmente morava em Cafarnaum, era uma cidade pequena, onde Jesus vivia, né? Podemos presumir que provavelmente ele tenha ouvido falar de Jesus, ele devia ter escutado falar alguma coisa a respeito de Jesus, né? E talvez até mesmo tenha presenciado alguns dos milagres que Jesus havia realizado, né? Então, não é de todo improvável que não tenha acontecido isso. Muito provavelmente isso seria uma realidade. A sua atitude, prostrar-se em oração, demonstra um profundo respeito. Apesar de ser judeu, de ser um homem importante da sua comunidade. Jairo não era um cara qualquer. Ele era uma pessoa importante na sua comunidade. Ele era chefe da sinagoga, né? A sinagoga era como se fosse a nossa igreja, onde os judeus se reuniam, né? Eu tive a oportunidade de visitar as ruínas dessa sinagoga lá em Cafarnaum. Humilhou-se, mesmo sendo um homem importante, diante de Jesus ele se humilhou, prostrando-se e adorando a Jesus, com um único propósito: suplicar pela sua filha. O que Jairo fez? Colocou de lado a sua importância como chefe da sinagoga, colocou de lado as suas convicções como conhecedor da lei, né? Que dizia que somente aos pés de Deus você deveria se prostrar. Colocou de lado todas as suas convicções, tudo ele pôs de lado para pedir para que Jesus curasse a sua filha. É esse ponto que eu gostaria que ficasse bem marcado, né? Que esses homens, né,
O oficial do rei era um homem importante, colocou de lado todas as suas convicções para ir lá implorar para Jesus, para que Jesus curasse seu filho. Pôs tudo do lado, como um pai que era preocupado com seu filho, e aqui Jairo, preocupado com a sua filha. Por isso que eu estou falando dessas pessoas aqui, pelas atitudes deles, em benefício ou a favor dos seus filhos, a quem eles amavam como o pai que era. Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá, disse Jairo. Que confiança daquele pai em Jesus. A certeza de que mesmo tendo morrido a menina, Jesus ainda podia fazê-la viver. Os demais evangelistas, que não Mateus, narram que a filha de Jairo estava moribunda. Pense na aflição daquele pai, Então, quando Jesus parou para atender a mulher do fluxo de sangue. Lembrando que, segundo Marcos e Lucas, foi no meio desse episódio da mulher do fluxo de sangue que os servos chegaram e disseram que a filha de Jairo tinha morrido. Mesmo assim, ele continuou insistindo para que Jesus fosse lá ver a filha dele. Não é fantástico? O amor desses pais. Tendo Jesus chegado à casa do chefe de Jairo, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia desse acontecimento falou por toda a terra. É a primeira narrativa de ressurreição dos evangelhos que Jesus fez. Depois nós vamos encontrar a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha do filho da viúva de Naum, mas o primeiro episódio em que acontece uma ressurreição é essa narrativa da filha de Jairo. O evangelista Marcos narra assim: enquanto Jesus ainda estava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. E aquele pai creu no que Jesus tinha falado. Mesmo recebendo a notícia da morte da menina, ele creu no que Jesus falou. Ele falou para ele: não precisa ter medo, não. Creia. E ele creu. E o milagre aconteceu. Porque ele creu. A nossa oração ela é sempre respondida dependendo do tamanho da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Jesus invariavelmente falava para as pessoas: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então tem um terceiro exemplo de pai, que nós encontramos no Evangelho. Se encontra lá em Mateus, capítulo 17, 14, 18. E também em Marcos 9, do 17 ao 27. Eu estou compartilhando os textos porque é importante a gente ver a atitude daqueles pais diante da situação em que eles estavam vivendo ao conversar com Jesus. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, lembrando sempre que eles estavam descendo do monte onde havia Jesus se transfigurado diante deles. Ajoelhou-se, olha aqui, ajoelhou-se. Esse pai também ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele não estava pedindo para ele, estava pedindo pelo filho. Porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Nós conhecemos o resto da história. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. A narrativa de Marcos é um pouco mais detalhada, vale a pena a gente examinar também.
E um no meio da multidão, né? Jesus estava descendo do monte da transfiguração, uma multidão se aglomerou, né? Não sabemos se para ver Jesus ou porque estavam curiosos, porque os discípulos não haviam conseguido expulsar e curar o menino endemoniado, mas isso não importa. Então alguém lá no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E esse, sempre que se aposta dele, lança por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Né? Essas manifestações que são narradas aqui é de alguém que tinha epilepsia. Né? Dizem os estudiosos que ele, além da epilepsia, era mudo, surdo. Né? E nós sabemos pela narrativa do Evangelho que essa doença, né, era causada por um demônio que estava possuindo o menino, né? Pediu aos seus discípulos que eles o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus clamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Vou repetir: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo, Senhor, eu ordeno você, saia desse menino, nunca mais entre nele. Ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu, ele levou. Vamos ver um pouco a atitude do pai, né? Diante de uma situação tão desesperadora que ele vivia, o filho desde criança tinha esse problema, profundamente angustiado. Outra coisa não restava ao pai senão implorar piedade e compaixão a Jesus. E foi isso que ele fez, né? Pediu a compaixão e a piedade de Jesus. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, disse ele, e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: tudo é possível por ti. Como se Jesus tivesse dito: a questão não tem a ver com o meu poder, mas com a sua fé. Posso fazer todas as coisas. Você pode crer? O homem falou: eu creio, sim, Senhor, mas ajude-me na minha fé. Às vezes nós estamos precisando pedir ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé, como fizeram os discípulos, para que a gente alcance as bênçãos que Ele tem guardado para cada um de nós. Embora a minha fé, né, a gente poderia entender a fala do homem assim: embora a minha fé seja tão pequena que possa antes ser chamada até de incredulidade, assim mesmo, Senhor, me ajude. Lucas também narra esse episódio, vamos ler, né, da cura do menino. São algumas narrativas que todos os evangelhos fazem. Então, o que nós podemos olhar aqui? Que eu vou lá em Jó, né? Esqueci até de olhar o livro de Jó. Diz que Jó fazia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos, apresentava sacrifícios a Deus pelos pecados dos seus filhos. E talvez a gente vai encontrar outras narrativas de pais, né, na Bíblia, mas eu escolhi esses três para a gente ver, né, que aqueles homens
foram a Jesus, né? Se prostraram diante de Jesus. Olharam para Jesus como aquele que podia solucionar o problema dos seus filhos que estavam doentes. E foram recompensados. A gente tem que ter por hábito, né? Orar pelos nossos filhos. A minha mãe, eu me lembro bem que ela orava por todos os filhos, noras, genros, né? E a minha mãe tinha 10 filhos, né? Netos e bisnetos, todos os dias nominando, né? Eu tento fazer isso, mas eu não consigo colocar todo mundo na lista, porque do meu pai com a minha mãe para baixo, a minha família são 105 pessoas, né? Da minha irmã, que infelizmente hoje está acometida do mal de Alzheimer, que tem hoje 86, 87 anos, né? Até a piquititica, a Júlia, que nasceu agora há cerca de 2 semanas, não é? Filha do filho da minha sobrinha, né? Então, essa criança é minha sobrinha neta, bisneta, na verdade, né? Então, a gente tem que olhar, então, esses exemplos de homens na Bíblia que buscaram a Deus, buscaram a Jesus por causa do seu filho. Eu não posso deixar de falar, aqui falando a respeito dos pais, da figura do pai, né? Que representa Deus lá na parábola que Jesus conta do filho pródigo. Aquele homem que mesmo que seu filho tenha gasto toda a sua herança, vivendo dissolutamente, gastando com mulheres, como disse o irmão que ficou em casa, o mais velho. Eu imagino que ele todos os dias parava na frente da sua casa, olhando para a estrada, na esperança de que seu filho voltaria. E quando o filho voltou, ele não recriminou o filho, ele não deu um puxão de orelha no filho para usar uma expressão que usamos hoje. Pelo contrário, correu e o abraçou. Mesmo um moço sujo, né? Às vezes fedendo a porcos, porque ele estava trabalhando, cuidando de porcos. Ele não se importou. Correu lá e o abraçou. E ao contrário do que o filho pediu, né? Faça-me como um dos seus empregados. Ele não fez isso. Ele o recebeu como filho. Mandou colocar um anel no seu dedo. Mandou matar o novilho cevado. E fez uma grande festa. Assim, está nosso Pai Celestial conosco. Mesmo que às vezes a gente ande por caminhos tortuosos, mesmo que às vezes a gente ande, e eu posso ser testemunha disso, Deus está com os seus braços abertos, esperando que a gente se arrependa, como aquele jovem da parábola do filho pródigo, se arrependeu e tomou a atitude de voltar para casa. Então, nesse Dia dos Pais, né? Eu cumprimento a todos os pais. E repito aquilo que está escrito no Salmo 103, como um pai se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o têm. No texto de João 3,16, que todos nós conhecemos, diz que Deus, o nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, que era Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, muitos de nós ainda ter os seus pais. Nós te agradecemos por aqueles como eu, que já não tem mais o seu pai fisicamente, mas que o seu pai nunca saiu do coração. Nós te agradecemos pelo tempo de vida que o Senhor deixou os nossos pais conosco,
para cuidar de nós, para nos orientar e para nos colocar no caminho certo. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por todos os nossos pais, vivos e aqueles que o Senhor já levou. Em nome de Jesus nós oramos. Que tenhamos todos um dia abençoado, na presença de Deus.